E agora vamos falar sobre um assunto importante para o produtor rural, que é o cadastro do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que termina no dia 31 de dezembro. O assunto de hoje do quadro O Gestor e Você. E para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, o Pecuária BR de hoje recebe o consultor jurídico Pedro Puccini Mendes. Boa noite, Pedro. Boa noite, Nath. A gente tem um dado aqui de apenas 35% das propriedades rurais de Mato Grosso do Sul estão inscritas. É um número pequeno, né, Pedro? Boa noite. Oi, boa noite. Pois é, ainda tem um trabalho considerável a fazer até dia 31. Esses números que você apontou são uma característica do Mato Grosso do Sul, já que a gente tem aqui 60%, se eu não me engano, de pequenas propriedades, ou seja, aquelas até 4 módulos fiscais. Então, quando os números do CAR são divulgados, é em área cadastrada, não em número de propriedades, por isso que a área cadastrada dá maior e o número de propriedades menor. Então, tem bastante coisa ainda até lá. E esse cadastro ele começou a contar em 2014. Quais os avanços aí até o momento? Então, de 2014 para cá, houve um importante trabalho de conscientização, né? Porque até então um assunto, embora previsto já em 2012 no Código Florestal, o assunto era novo e foi iniciado um intenso trabalho de conscientização e o que era um receio do produtor de cadastrar, hoje já se apresenta de maneira muito positiva para o agronegócio brasileiro. Isso porque não apenas o produtor tem o gerenciamento das informações da sua propriedade, como também gerou uma imagem muito positiva para o agronegócio brasileiro, já que a Embrapa Monitoramento por Satélite compilou os dados do CAR e mostrou que o Brasil, a atribuição territorial do Brasil, né, de maneira muito positiva. Assim, a gente tem 37% de área atribuída para o governo federal e estadual já, então um alerta para que a atribuição territorial do Brasil seja repensada. Né, também demonstrou que nós temos aí 18% de unidade de conservação, então já é um território bastante expressivo em conservação ambiental. E os números, eu até trouxe aqui, né, o Serviço Florestal Brasileiro divulgou até outubro que faltava que tem um número de 94,4% no centro-oeste, então falta ainda esse percentual aqui, 80% no nordeste, ainda falta bastante lá, e 96,9% no sul do país, certo, de área a ser cadastrada. Gente, o produtor ainda tem receio de declarar essas informações? O que preocupa? Então, o produtor ainda tem esse receio justamente por causa da gestão do sistema CAR. A gestão do sistema CAR ela é feita pelo Ministério do Meio Ambiente. E ultimamente as notícias são um pouco preocupantes, né? Porque o Ministério do Meio Ambiente tem firmado alguns convênios com entidades internacionais para fiscalização e tudo mais. Então o produtor fica preocupado com aquilo que está declarando no sistema, mas é aí que a gente chama a atenção. O produtor deve se amparar das medidas judiciais corretas, né? A instrução normativa número 2 e a número 3 do Ministério do Meio Ambiente garantem o sigilo das informações. Então só os órgãos públicos e entidades financeiras que têm possibilidade de solicitar informações podem pedir, né, mediante notificações e tudo mais. E a lei de acesso à informação também garante esse sigilo. Então o produtor tem que saber disso, ao mesmo tempo que ele tem que saber que declarar é importante para ele e para o Brasil também, né? Caso ele não declare, o que pode acontecer? A gente tem trazido todas essas consequências em diversas áreas do direito, né, que podem impactar aí na falta de cadastro. Na parte ambiental, o produtor pode acabar ficando sem as outorgas, sem os licenciamentos e tudo mais, além de multas que podem chegar até R$1 milhão, né, segundo o decreto número 6514. Na parte tributária, o ITR ele é abatido tirando reserva e APP, e essas são demonstradas no CAR. A lei de crimes ambientais, né, é possível interpretar algumas coisas da lei de crimes ambientais se o produtor não fizer o CAR. E o crédito bancário, né, o crédito bancário vai ser bloqueado após o prazo do CAR, né, para aqueles produtores que não tiverem feito. Então, são muitas as consequências, né, para deixar de inscrever, né, porque agora o momento é só de inscrever, né. Então, as retificações, as correções no sistema serão feitas nesse momento que a gente chama de pós-CAR,
nesse momento que a gente criou até uma nomenclatura para isso. Então, caso acabe aí o prazo 31 de dezembro, o que acontece depois? Qual que é o outro passo para o produtor? É importante lembrar isso para o produtor, que não é o fim do CAR, né? Não é o fim do prazo que vai poder impedir de fazer o cadastro. Mas o fim do prazo significa que as consequências vão poder vir, né? Mas é possível que faça o cadastro depois. Com o cadastro dentro do prazo, há uma garantia de regularidade, mesmo que as informações estejam erradas, se estiverem escrito, né, há regularidade. Então isso é importante. E cuidado com o que for declarar, né? Cuidado com o que for declarar, porque esse momento pós-CAR é onde vai ser analisado tudo, né? A reserva legal, a APP, a área de uso restrito. Então esses são os cuidados que tem que ter depois do CAR, hein? A CNA, recentemente, ela solicitou aí ao Ministério uma prorrogação da data do CAR. É válido isso, Pedro? Então, a gente até deixa de comentar esse ponto de que cabe a prorrogação de mais um ano, justamente para não gerar essa, né, falsa expectativa. Mas pela lei cabe, porque fizeram uma alteração no Código Florestal. Ele era 1 ano, prorroga mais 1. Está no Código desde 2012, mas em 2014 o Ministério do Meio Ambiente falou, está valendo. Então, 1 ano, 2015, prorroga mais 1, 2016. Chegou em 2016, fizeram uma alteração no texto do Código Florestal. 3 anos, prorroga mais 1. Então, 2015, 16, 17, pode caber mais 1. Aí a CNA já pediu, algumas outras entidades também andaram pedindo prorrogação por conta dessa falta de cadastro nas áreas, que imagino que essas regiões podem ter menos acesso à informação, menos acesso à internet. Então eu imagino que deve ser um cuidado especial com essas regiões que ainda não conseguiram, né, fazer o cadastro. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações e obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. Imagina, conta com a gente.